Em alguns lugares do planeta, diferente do que estamos acostumados a ver e fazer, as pessoas têm um jeito especial de lidar com os seus entes falecidos. Como acontece no México, no Dia de los Muertos, e também na Indonésia, com a cerimônia de limpeza de corpos, ou Maneni. Para todos aqueles que não fazem parte destas culturas, os rituais podem passar do chocante para o bizarro. Em grande parte, especialmente entre os cristãos, não há um ritual, no sentido mais profundo da palavra, para preparar e enterrar seus entes queridos. Desde os tempos antigos, os cristãos têm seguido uma série de procedimentos para honrar seus entes queridos falecidos e garantir um enterro digno. Assim que a morte de um membro da comunidade cristã é confirmada, uma série de passos é seguida para garantir que o falecido seja tratado com respeito e cuidado. Assim que a morte é confirmada, os membros da família ou da comunidade entram em ação. O primeiro passo é notificar um sacerdote ou ministro, que geralmente oferecerá apoio espiritual e orientação à família enlutada. Ao mesmo tempo, a preparação do corpo começa. Isso pode envolver a limpeza e vestimenta do falecido de forma apropriada para o enterro. Em seguida, um serviço funeral é organizado para permitir que familiares e amigos se despeçam do falecido e ofereçam suas condolências à família. Esse serviço pode variar de acordo com a denominação cristã e as preferências da família, mas geralmente inclui orações, leituras bíblicas, hinos e homenagens ao falecido. Após o serviço funeral, o corpo é então enterrado ou cremado, dependendo das crenças e tradições da família. No caso do enterro, o corpo é colocado em um caixão e levado ao cemitério, onde é abaixado à terra em uma cerimônia breve. Se a opção for pela cremação, o corpo é levado a um crematório, onde é incinerado e as cinzas são entregues à família. Após o enterro ou cremação, os membros da família e amigos geralmente continuam a honrar a memória do falecido. Isso pode incluir visitas regulares ao túmulo, no caso do enterro, ou um memorial em casa mesmo, no caso da cremação, onde fotos e lembranças são exibidas. O período de luto pode variar de acordo com as tradições culturais e religiosas. Além desses procedimentos imediatos, os cristãos muitas vezes observam costumes adicionais ao longo dos anos para lembrar e honrar seus falecidos. Por exemplo, em muitas comunidades cristãs, é comum fazer visitas anuais aos túmulos durante o dia de finados ou outras datas significativas, levando flores e fazendo orações. Durante essas visitas, os túmulos são limpos e decorados, demonstrando um respeito contínuo pela memória da pessoa. Esses gestos ajudam a manter viva a conexão emocional e espiritual com aqueles que partiram, proporcionando conforto e consolo aos que ficaram para trás. Ao longo da história, e com os inúmeros povos e culturas que já passaram pela Terra, e ainda existem em diversos lugares nos dias atuais, não só os costumes cristãos foram ou são observados. Diferentes culturas significam também diferentes formas de pensar e lidar com a morte. E isso implica em rituais que, para os cristãos, parecem coisa do outro mundo, chegando a intrigar muita gente. Porém, devo dizer que, por mais esquisito que isso pareça, para aquelas pessoas, os rituais são a melhor forma de demonstrar o carinho e o respeito aos seus mortos. Antigos povos nórdicos da Escandinávia, os vikings, tinham rituais e tradições distintas em relação aos seus mortos, muitas vezes refletindo suas crenças religiosas e culturais. Eles praticavam tanto a cremação quanto o enterro como métodos para disporem dos mortos.
Em alguns casos, os corpos eram cremados em grandes piras funerárias ao ar livre, enquanto, em outros, eram enterrados em túmulos, muitas vezes acompanhados de bens materiais, armas, alimentos e até mesmo de pessoas ou animais sacrificados para acompanhá-los na vida após a morte. Os vikings acreditavam na vida após a morte e tinham consigo a crença que seus espíritos seriam conduzidos a Valhalla, o local onde os honrados guerreiros derrotados em batalhas poderiam passar a eternidade. A qualidade do funeral e os bens enterrados com o falecido eram vistos como pontos importantes dos seus rituais para garantir uma vida serena e honrosa após a morte. Um dos rituais mais famosos dos vikings era o enterro em barcos funerários. Os corpos eram colocados em embarcações especialmente construídas, juntamente com objetos pessoais e pertences valiosos. Às vezes, esses barcos eram enterrados em terra firme, enquanto, em outros casos, eram lançados ao mar ou empurrados para dentro de um rio ou lago, muitas vezes acompanhados por uma cerimônia ou festa funerária. Os funerais vikings eram ocasionalmente marcados por cerimônias elaboradas, incluindo discursos fúnebres, cantos, danças e rituais de sacrifício. Os membros da comunidade se reuniam para honrar o falecido e oferecer apoio aos enlutados. Os líderes ou chefes muitas vezes recebiam funerais mais elaborados e ostensivos, refletindo seus status na sociedade. Após o funeral, os vikings continuavam a honrar seus mortos através de memoriais, que podiam incluir a construção de montes de terra, pedras ou até mesmo monumentos esculpidos. Além disso, os parentes e amigos do falecido continuavam a lembrar e celebrar sua vida através de festivais e rituais comunitários. Esses rituais e tradições funerárias dos vikings não apenas serviam para honrar os mortos, mas também para fortalecer os laços comunitários e transmitir valores culturais e religiosos de geração em geração. A não ser as diferenças nas dimensões e no que acreditavam, os funerais vikings não chegavam a ser controversos ou estranhos demais do ponto de vista cristão, apesar de a história nos contar que as duas culturas nunca se deram muito bem e muitas batalhas entre cristãos e vikings terem sido travadas. Já os antigos egípcios tinham uma abordagem diferenciada, complexa e ritualizada em relação aos seus mortos, dependendo da classe a que pertenciam. Para os cidadãos comuns, os funerais eram mais simples, em comparação com os dos faraós. Os corpos eram muitas vezes enterrados em sepulturas rasas ou em necrópolis comunitárias. Mas, embora fossem menos elaborados, os funerais dos egípcios ainda incluíam oferendas de comida, bebida e outros bens para o falecido. Familiares e amigos se reuniam para lamentar a perda e oferecer orações e homenagens ao falecido. Como os egípcios também acreditavam na vida após a morte, muitas vezes eles eram enterrados com amuletos e objetos de proteção, destinados a ajudá-los em sua jornada para o além. Esses objetos podiam incluir amuletos de proteção, figuras de divindades e outros artefatos religiosos. Já com os faraós e pessoas de posições sociais mais altas, os processos e rituais eram diferenciados, com a inclusão do exclusivo processo de mumificação. Esse processo, chamado evisceração, envolvia primeiramente a remoção dos órgãos internos, exceto o coração. Depois, o corpo era lavado com água do Nilo e mergulhado em sais naturais, como o natrão, que ajudava a remover a umidade do corpo e prevenir a decomposição. O corpo era então deixado secar por várias semanas para desidratar completamente.
Após a secagem, ele era coberto com óleos e resinas aromáticas para preservar a pele e reduzir o odor. Em seguida, era cuidadosamente enrolado em faixas de linho, muitas vezes impregnadas com resinas e ungüentos, criando uma múmia apertada e protegida. Durante o processo de mumificação, a cabeça do falecido era frequentemente coberta com uma máscara funerária, geralmente feita de cartonagem ou ouro e adornada com joias e amuletos religiosos. Estes amuletos eram destinados a proteger o falecido na vida após a morte. Uma vez completado o processo de mumificação, o corpo era colocado em um sarcófago, muitas vezes feito de pedra ou madeira, e colocado dentro de uma tumba ou pirâmide. A não ser no uso da pirâmide, a mumificação não era um procedimento reservado exclusivamente aos faraós, assim como para outras figuras importantes da sociedade egípcia, como nobres e altos funcionários. Bom, até agora nada de tão anormal, não é mesmo? Aliás, para a nossa cultura cristã, pelo menos em parte, todos estes processos, tanto dos vikings como dos antigos egípcios, envolviam bonitas cerimônias, geralmente acompanhadas de cantos ou mesmo oratórias que podiam durar um dia inteiro ou até mais. Agora, vamos partir para as cerimônias, digamos, menos convencionais e, como eu já disse, chocantes ou bizarras para a maioria das pessoas, como o Dia de los Muertos, no México. No México, os procedimentos em relação aos mortos e a celebração do Dia dos Mortos estão profundamente enraizados na cultura e na tradição mexicana. Assim que a morte de um indivíduo é confirmada, a família e os amigos iniciam os preparativos para os rituais funerários. Isso pode incluir notificar um médico ou autoridades competentes para oficializar o óbito. Assim como nos costumes cristãos, o corpo do falecido é então preparado para o enterro ou cremação, dependendo das crenças e dos costumes locais. Isso pode envolver a lavagem e vestimenta do corpo, bem como a aplicação de óleos ou incensos para perfumá-lo. O funeral é realizado com base nas tradições familiares e religiosas. Pode incluir uma missa na igreja, uma cerimônia em casa ou um serviço em um funeral. O corpo é então levado para o cemitério, onde é enterrado ou cremado. Até esse ponto, nada de diferente dos costumes convencionais dos cristãos em boa parte dos países. O diferencial está nas comemorações. É até estranho chamar isso de comemoração, mas é como tratam a data conhecida como Dia de los Muertos, ou Dia dos Mortos, o equivalente ao Dia de Finados por aqui. O Dia dos Mortos é uma das celebrações mais importantes para os mexicanos e ocorre nos dias 1 e 2 de novembro. Durante essa época, as famílias se reúnem para homenagear e lembrar seus entes queridos falecidos. Os altares dos mortos, conhecidos como oferendas, são montados em casas e cemitérios, decorados com flores, velas, fotografias e os alimentos favoritos do falecido. As famílias também visitam os túmulos dos entes queridos, limpando e decorando os locais com flores e oferendas. Durante o Dia dos Mortos, há uma variedade de festividades em todo o México, incluindo desfiles, performances teatrais, músicas e danças tradicionais. As ruas são adornadas com caveiras coloridas e outros símbolos da morte, enquanto as pessoas se vestem com fantasias elaboradas, muitas vezes retratando esqueletos ou personagens da cultura mexicana. Um detalhe intrigante: normalmente não se observa lamentações, choros ou tristezas. Pelo contrário, eles acreditam que, para os seus entes queridos falecidos, a tristeza não é a melhor forma de mostrar que os vivos sentem sua falta. Claro, isso não quer dizer que os mexicanos não sintam saudades dos seus familiares e amigos, pois isso sim
Seria mais estranho ainda do que usar uma veste de esqueleto, especialmente na distante aldeia de Toraja, situada em Sulawesi do Sul, na Indonésia. Existe um costume ancestral que desafia qualquer compreensão ocidental sobre a morte e o luto. Lá, entre as montanhas e os campos verdejantes, as famílias praticam um ritual incomum, porém profundamente significativo, o Manene, também conhecido como a cerimônia da limpeza dos corpos. E o que quer dizer isso? É literal? Por mais estranho que pareça, é. A cerimônia é praticada em agosto, que para os indonésios é um mês considerado sagrado. No decorrer do mês, os habitantes de Toraja se reúnem para desenterrar seus entes queridos falecidos. Exatamente. Eles removem a terra, retiram o caixão e o corpo. Não importa se eram jovens ou velhos, a tradição abraça a todos. Os corpos, antes quietos e silenciosos, sob a terra, são cuidadosamente retirados de suas sepulturas e trazidos à luz do dia. As cenas que se desenrolam a partir daí são ainda mais assustadoras para muita gente que não conhece ou não faz parte da cultura indonésia. Em pleno dia, os familiares se dedicam a limpar e vestir os corpos de seus amados com roupas novas e imaculadas, ou seja, elas não podem ter sido usadas por ninguém antes. É comum que, ao invés de comprarem as roupas em lojas, elas sejam confeccionadas exclusivamente para o falecido, com estampas e cores que teriam agradado ao parente quando ele ainda estava vivo. Cada dobra de pano, cada botão é um ato de amor e devoção, uma maneira de honrar aqueles que partiram. E então, de mãos dadas, os membros da família erguem os corpos, que agora estão vestidos novamente com dignidade, e os levam de volta aos lares que um dia compartilharam. É uma jornada de respeito e conexão, uma celebração da vida que vai além da fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos. Para os indonésios de Toraja, o Manene não é apenas um ritual e muito menos uma obrigação, mas uma expressão viva do vínculo eterno entre os vivos e aqueles que partiram. É um lembrete de que, mesmo na morte, o amor e a memória persistem, tecendo uma teia de conexão da tradição que remonta a séculos. Em relação aos caixões e túmulos que foram danificados ou desgastados pelo tempo e pelas condições características do subsolo, com umidade e micro-organismos, os indonésios têm o costume de restaurá-los, de modo que possam continuar sendo utilizados com dignidade. De acordo com as crenças do povo de Toraja, os espíritos dos mortos precisam retornar à vila de origem. Por exemplo, se uma pessoa morresse em alguma viagem próxima, os familiares, teoricamente, devem pegar o corpo, limpá-lo e vesti-lo, e acompanhá-lo desde o local da morte até a casa do falecido. No passado, esse foi um fator bastante limitador para o povo de Toraja, já que as pessoas não queriam sair das aldeias, por vários motivos, e um deles era a dificuldade do próprio caminho. É bom lembrar que nos tempos mais remotos não havia estradas, apenas trilhas e alguns locais perigosos para se andar. Além disso, eles tinham medo por achar que, se morressem em algum lugar longe demais, os familiares não poderiam levá-los de volta para casa. Hoje, apesar de o ritual não ser mais tão popular, ele é preservado e ocorre anualmente em Toraja. Aqui no Brasil, especialmente nas aldeias indígenas do Xingu, que ocupam um vasto território que se estende pelo estado do Mato Grosso, existe uma tradição ancestral conhecida como Quarupi, uma venerável forma de lembrar e honrar os falecidos que perdura até os dias atuais, mesmo com um número bem menor de indígenas do que há algumas décadas.
A celebração desse rito sagrado ocorre 1 ano após o falecimento do ente querido, de acordo com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. Durante o evento, troncos robustos de madeira são adornados e erguidos no centro do pátio da aldeia, formando o epicentro da cerimônia, e ao redor do qual os familiares do falecido se reúnem. Durante o dia, e não raramente, atravessando a noite, eles permanecem vigilantes, entoando cânticos fúnebres e oferecendo suas preces aos que partiram. A rica tradição dos povos indígenas do Xingu também inclui a presença de visitantes, normalmente indivíduos de outras aldeias que acampam nas proximidades em um gesto de solidariedade e apoio. Em um ato de generosidade, as famílias enlutadas presenteiam esses convidados com alimentos, como peixes frescos, fortalecendo os laços comunitários em meio ao luto. Entre essas práticas, destaca-se a prática do Quarupi, pela etnia Camaiurá, em que cada tronco de árvore erguido simboliza um ente querido que partiu desta existência terrena. O Quarupi pode durar vários dias, geralmente de 3 a 7 dias, dependendo das tradições específicas de cada comunidade indígena e das circunstâncias individuais relacionadas ao falecimento. Durante esse período, os participantes se envolvem em uma série de rituais, cantos, danças e celebrações em homenagem aos falecidos. A duração exata pode variar entre diferentes grupos étnicos e aldeias dentro do povo indígena do Xingu. Bom, por mais bizarro que isso nos pareça, cada cultura tem seus próprios métodos e processos. E isso se deve muito às crenças de cada povo, de cada civilização. Conte-nos aí nos comentários qual desses rituais você ainda não conhecia e qual deles você achou mais interessante. Lembre-se de que seu comentário é muito importante para nós. Obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau!